Abra sua Bíblia, por gentileza, em Atos, capítulo de número 8. Nós leremos do versículo de número 14 ao versículo de número 25. Atos, capítulo 8, do versículo de número 14 ao versículo de número 25. Diz assim o texto da palavra de Deus: Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhe impuseram as mãos, e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porquanto o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade, e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laços de iniquidade. Respondeu-lhe, porém, Simão, e pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha sobre mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Vamos orar? Senhor meu Deus, a tua palavra foi aberta e ela foi lida, e nós louvamos-te por esta bênção que nos concedes de podermos ler e meditar sobre a palavra do Senhor. Vivifique agora o nosso coração e nos dá compreensão sobre esse texto. Nós suplicamos em o nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Já falamos que essa passagem tem sido um foco de intenso debate entre os cristãos ao longo dos anos. Quando você lê essa passagem, alguns questionamentos, algumas perguntas logo vêm à mente. Em primeiro lugar, por que foi necessário os apóstolos em Jerusalém mandarem para Samaria Pedro e João para orarem sobre os samaritanos, imporem as mãos sobre eles, a fim de que eles recebessem o Espírito Santo de Deus? Se você observar, em outras ocasiões no livro de Atos, o Evangelho também foi pregado por outras pessoas, e naquelas ocasiões, nenhuma comitiva saiu de Jerusalém para averiguar o trabalho, para, digamos assim, ver o que estava acontecendo. Mais tarde, no capítulo de número 11, vai falar que o Evangelho chega à cidade de Antioquia, que era uma das grandes cidades que existia naquele período. Nenhum apóstolo foi mandado para lá. Quem foi mandado para lá, não para averiguar o trabalho, mas para trabalhar ali, foi Barnabé, que mais tarde, sentindo a necessidade de um companheiro para fazer o trabalho, ele vai buscar Saulo, que vai se tornar o apóstolo Paulo mais tarde, mas naquele momento ele ainda não era reconhecido como o apóstolo Paulo. Então nenhum apóstolo foi mandado para lá para averiguar. Outra coisa interessante, nesse texto mesmo, os apóstolos são enviados para averiguar o que estava acontecendo em Antioquia. Mas por que eles não foram conversar com o eunuco, que era um tesoureiro da rainha de Candace, que vai acontecer logo depois, no final do capítulo, que também se converteu e que também foi batizado pelo próprio Filipe? Então, uma pergunta já surge na nossa mente. A segunda pergunta que surge aqui é o seguinte: por que os samaritanos só receberam o Espírito Santo depois que os apóstolos chegaram?
Pedro havia prometido, naquele sermão dele, pregado lá no Pentecostes, capítulo 2 de Atos, versículo de número 38, que todo aquele que se arrepender e crer, receberia o Espírito Santo de Deus. Por que aqui no texto fala que os samaritanos creram, e eles abraçaram, e eles atenderam a palavra, mas eles não receberam o Espírito Santo naquele exato momento? Se você observar no versículo de número 15 e 16, vai dizer que quando os apóstolos Pedro e João vão a Samaria, eles oram para que os samaritanos recebam o Espírito Santo. O versículo 16 diz: porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles. O que aconteceu? Será que esse texto nos ensina aquilo que os nossos irmãos pentecostais chamam de uma segunda bênção? A primeira delas sendo a regeneração e a segunda sendo o batismo com o Espírito Santo? Será que esse texto traz alguma base para aquilo que os católicos chamam de primeiro um batismo e depois a confirmação? Será que esse texto ensina a salvação em 2 estágios? O que está acontecendo aqui? Ou, no caso dos samaritanos, existia algo que realmente justificava o fato deles terem crido e sido batizados primeiro e somente depois receberam o Espírito Santo de Deus? Essa é outra pergunta que surge, outro debate que vai surgir nesse texto. Uma terceira pergunta que esse texto coloca para todos nós: por que aquela oferta de Simão pareceu tão ofensiva para Pedro? Será que Pedro não poderia ter chamado Simão de lado e dito para ele: olha, meu querido, você é um neófito na fé, você está começando agora e normalmente recém-convertido, fala algumas besteiras, você acabou de falar uma de entregar dinheiro para receber o Espírito Santo, isso é normal, você é novo ainda, vai amadurecer, vamos ter paciência contigo, mas não fala isso não. Não, a resposta de Pedro é uma resposta duríssima. A melhor tradução, uma tradução que aparece de J.B. Phillips, um dos grandes tradutores da Bíblia, diz que Pedro volta-se para Simão e diz para ele assim: o teu dinheiro seja contigo para o inferno. Essa expressão aí para perdição vai para o inferno, você e o seu dinheiro. O teu coração não é reto diante de Deus, então arrependa-te. O que estava acontecendo? Por que Pedro pôde julgar o que estava dentro do coração daquele homem? Mas talvez a última pergunta seria: o que tudo isso tem a ver conosco? O que tudo isso tem a ver comigo e contigo? Por que esse texto, assim, traz essas complexidades para nós? Primeiro, eu gostaria de lembrar você do que estava acontecendo. Gostaria de lembrar você do contexto. E depois nós iremos analisar cada uma dessas questões que o texto coloca diante de nós. Você se lembra que Estevão havia pregado o Evangelho em Jerusalém? Estevão, na pregação dele, ele acusou os judeus de terem matado o Senhor Jesus. Ele acusou os judeus de serem duros no seu coração e de, naquela dureza do coração, eles resistirem ao Espírito Santo de Deus. E por causa daquela pregação de Estevão, a partir daquele momento, o versículo de número 1 do capítulo 8 diz que grande perseguição contra a igreja se levantou em Jerusalém. E aquela perseguição foi tamanha que fez com que os cristãos de Jerusalém, exceto os apóstolos, todos eles fossem dispersos. E eles dispersos saem agora pregando o Evangelho para diferentes localizações. Filipe foi para Samaria, ele desce de Jerusalém, que está no cume, numa montanha, ele desce de Jerusalém, chega naquela região de Samaria, e o texto diz, versículo de número 5, ele anuncia Cristo aos samaritanos. Versículo de número 12 diz que ele os evangelizava, ele pregava a boa nova, ele pregava Cristo, ele pregava o reino de Deus. E no momento que ele prega para os samaritanos abraçam a fé, eles são convertidos. No coração deles, eles têm o fruto da conversão. Versículo de número 8 diz que houve grande alegria, mostra que foi uma transformação, uma mudança de dentro para fora, e não apenas uma confirmação na vida deles, diferente daquilo que acontece com Simão. Com Simão, em momento algum, diz que ele teve aquela alegria, aquela mudança de dentro para fora, mas ele apenas se conformou a um esquema religioso.
O versículo de número 15 e 16 diz que mesmo tendo eles crido, eles não receberam o Espírito Santo de Deus. Somente com a oração dos apóstolos é que eles receberão o Espírito Santo de Deus. Alguns até perguntam, será que os samaritanos eram realmente crentes? Eu gostaria que você observasse o versículo de número 6 do capítulo 8, porque o versículo 6 diz assim: as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia. Essa expressão, atender aquilo que era dito, é a mesma expressão que será utilizada para descrever a conversão de Lídia, no capítulo 16 de Atos, quando o apóstolo Paulo prega para Lídia, quando ele prega naquele local que lhe parecia ser um lugar de oração, e Lídia estava presente, a Bíblia diz, o Senhor lhe abriu o coração para ela atender aquilo que Paulo estava falando. Ou seja, se Lídia foi convertida naquela época, é claro, eu e você podemos olhar para os samaritanos e ver, é a mesma expressão, eles foram convertidos aqui, a conversão deles foi genuína. Na verdade, os apóstolos, quando eles chegam lá para os samaritanos, eles não estão questionando a conversão dos samaritanos, mas eles simplesmente oram para que os samaritanos recebam o Espírito Santo de Deus. Os apóstolos nem questionam o batismo de Filipe. Os apóstolos não rebatizam os samaritanos, eles simplesmente oram para que os samaritanos recebam o Espírito Santo de Deus. Então, por que teve que mandar os apóstolos para lá? Por que em outras situações não foi uma comitiva, mas agora vai essa comitiva de dois, Pedro e João, e eles são enviados para os samaritanos? A primeira coisa que eu gostaria de meditar com você nesta manhã, e a primeira observação que eu gostaria de fazer, é que aquela comitiva dos apóstolos, ela tinha muito mais a ver com o fato histórico, com a inimizade que existia entre samaritano e judeu, do que com a natureza de fé dos samaritanos. Não se questionava a natureza da fé dos samaritanos. O fato é que entre samaritanos e judeus existia uma inimizade que era uma inimizade histórica e que vai desde o Antigo Testamento. Se você está acostumado na sua leitura bíblica, você verá que os samaritanos, eles eram considerados pelos judeus como sendo as ovelhas perdidas de Israel. Os samaritanos eram considerados pelos judeus como alguém que era inferior a um verdadeiro judeu. Existia sangue judaico ali, mas não era um sangue puro. Então eles olhavam para os samaritanos como se os samaritanos fossem uma raça inferior. Existia tamanha inimizade entre samaritanos e judeus, que na época de Esdras e na época de Neemias, quando o templo em Jerusalém estava sendo reconstruído, quando os muros de Jerusalém estavam sendo reconstruídos, os samaritanos iam lá e derrubavam o que estava sendo construído. Tudo que eles pudessem fazer para atrapalhar aquela construção, eles fariam. Eles não queriam a reconstrução de Jerusalém por causa da inimizade. No período interbíblico, João Hircano, um dos reis judeus, ele subiu até Samaria e, como um ato de inimizade contra os samaritanos, existia um templo lá na cidade de Samaria, onde eles adoravam. João Hircano foi lá e derrubou o templo todinho. No ano 6º depois de Cristo, bem próximo a essa ocasião aqui que os apóstolos estão pregando agora em Samaria, alguns samaritanos, numa época da Páscoa, passaram pelo templo em Jerusalém e, para profanar o templo, eles jogaram ossos humanos ao redor do templo, para que os judeus não pudessem celebrar a Páscoa. Era esse tipo de inimizade que existia entre eles. A inimizade era tão grande que, em uma determinada ocasião, no próprio ministério do Senhor Jesus, Jesus passava por Samaria e um desses apóstolos, na verdade, um desses que está aqui, João e o irmão dele, disseram para Jesus: Senhor, o Senhor quer que nós façamos descer fogo dos céus para consumir esses samaritanos? Que surpresa deve ter sido agora para João, que perguntou a Jesus Cristo se ele queria que mandasse descer fogo do céu para consumir os samaritanos. Ele agora orando pelos samaritanos para que os samaritanos recebessem o Espírito Santo de Deus. O Evangelho faz algumas coisas irônicas.
A inimizade era muito grande. A inimizade era tão grande que no capítulo 4 do Evangelho de João, Jesus Cristo passou por Samaria, encontrou-se com uma mulher samaritana e simplesmente pediu a ela: dá-me de beber, dá-me algo de beber. E a mulher vira para ele e diz: como, sendo tu judeu, pedes a mim que sou samaritana algo para beber? Existe uma inimizade entre judeus e samaritanos, nós não damos nem mesmo um copo de água. Por causa daquela inimizade, por causa daquela inimizade histórica, era necessário que os samaritanos, era necessária uma confirmação, uma prova de que os samaritanos que haviam recebido o Evangelho, que eles agora seriam recebidos também pela igreja e pela própria liderança da igreja. Portanto, não bastava apenas a pregação de Filipe, era necessário também a presença dos apóstolos ali. Eles haviam recebido o Evangelho que os cristãos pregavam. Será que eles tinham a garantia de que agora eles seriam recebidos por esses cristãos? Que eles seriam recebidos também pelos apóstolos? Aqui nesse texto nós temos uma grande lição de como que Deus, na sua misericórdia e na sua graça, pelo poder do seu Evangelho, Ele destrói barreiras de inimizades. Como que Deus procura estabelecer a unidade, como que Ele traz reconciliação com pessoas que muitas vezes estão por anos e anos vivendo a inimizade. Mas quando a fé, quando o Evangelho atinge o coração de ambos, quando ambos expressam a fé no Senhor Jesus Cristo, existe essa unidade. E esse texto fala como que esses servos de Deus, os apóstolos agora, têm que abandonar todos os seus preconceitos, inclusive étnicos, para estabelecer essa unidade na igreja do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho é o Evangelho que traz reconciliação com as pessoas ao nosso redor. A inimizade, ela é anulada quando as duas pessoas se declaram irmãos. Mesmo irmãos em Cristo Jesus, mesmo quando eles discordam de alguma coisa, a posição tem que ser a mesma, de joelhos diante do Pai, dizendo: Pai bendito, eu não entendo o filho que o Senhor tem, que é meu irmão, mas eu quero compreender, eu quero amá-lo, eu quero que o Senhor me dê graça de amar, ainda que no passado tenhamos sido inimigos. Deus bendito, teu Evangelho quebra, derruba as paredes da separação. A mensagem do Evangelho traz uma unidade onde antes não existia. É a primeira coisa que nós temos que observar aqui. Uma outra coisa que nós temos que observar é que essa unidade do Evangelho, essa unidade, essa reconciliação trazida pelo Evangelho, ela nivela todos como filhos e filhas de Deus. A partir daquele momento, os apóstolos, nenhum cristão poderia dizer que os judeus são crentes de primeira classe e os samaritanos são crentes de segunda classe. No judaísmo, os samaritanos eram considerados pessoas de segunda classe, mas no cristianismo não. Não existe crente A e crente B. Não existe cristão de nível 1 e cristão de nível 2. Todos são nivelados pelo poder e pela graça do Evangelho. Todos são aceitos por Deus. Os samaritanos primeiro foram aceitos, recebidos por Deus. Depois eles foram, a aceitação deles foi confirmada pelos apóstolos. Aqui tem uma aplicação para mim e para você. Se a unidade cristã ela é tão importante para Deus, que Deus fez com que aqueles apóstolos saíssem de Jerusalém, fossem aos samaritanos, para recebê-los, o que você tem feito para cultivar a unidade com seus irmãos, suas irmãs em Cristo Jesus? A Bíblia Sagrada diz que nós devemos ser prontos para ouvir, tardio para falar e tardio, mais tardio ainda para irar. Será que você não está invertendo as ordens? Às vezes você é pronto para falar, pronto para se irar contra alguém, um irmão na igreja, alguém no corpo de Cristo, e por causa disso não existe a unidade. Se a unidade é tão importante para o Senhor Deus, existe alguma palavra de encorajamento? Ou suas palavras normalmente são palavras de críticas?
são palavras que trazem o azedume, são palavras que colocam a pessoa abaixo. O que você tem feito? Essa é a primeira lição do texto. A segunda lição, um pouco mais complexa do que essa. Por que o Espírito Santo só foi recebido pelos samaritanos depois que os apóstolos chegaram lá? Não é? O texto diz que quando os apóstolos oraram, versículo de número 15 e 16, impondo as mãos sobre os samaritanos, o Espírito Santo desceu sobre eles. E quando o Espírito Santo desceu sobre eles, foi alguma coisa tão clara, tão objetiva, que Simão viu, versículo de número 18, vendo porém Simão, que pelo fato dos apóstolos imporem as mãos, lhes era concedido o Espírito, ofereceu dinheiro. Aqui uma coisa muito interessante, porque o próprio Lucas, que está registrando esse texto, ele nota que havia alguma coisa diferente. O versículo de número 15 e 16 diz assim que eles não haviam ainda recebido o Espírito Santo de Deus. E ele enfatiza, mas somente haviam sido batizados. É como se Lucas, que estivesse registrando isso, Lucas dissesse o seguinte: espera aí, tem alguma coisa errada aqui. Pedro prometeu que todo aquele que se arrependesse e cresce receberia o Espírito Santo de Deus. Mas agora esses samaritanos, eles se arrependeram e eles creram, mas ainda não receberam o Espírito Santo. Somente receberam o batismo. O que está acontecendo aqui? Qual que é o problema? O próprio narrador entende que falta alguma coisa. E é interessante você observar, quando os apóstolos chegam lá, eles não corrigiram a pregação de Filipe. A pregação de Filipe era uma pregação correta, ele pregou o Evangelho. Versículo de número 12 diz que ele anunciou o reino de Deus e o nome de Jesus Cristo. Não precisava de ser corrigido, ele não tinha pregado nenhuma heresia para ser corrigido pelos apóstolos. Uma outra coisa que os apóstolos não fazem, eles não corrigiram o batismo de Filipe. Versículo de número 16 diz que todos eles foram batizados em o nome do Senhor Jesus. Então, não era uma correção do batismo. Eu sei que mais tarde, lá no capítulo 19 de Atos, o próprio apóstolo Paulo terá que corrigir um batismo que havia sido feito em nome de João. Batismo para arrependimento. Então ele tem que rebatizar um grupo de pessoas na cidade de Éfeso em nome do Senhor Jesus. Mas nesse caso aqui, eles não rebatizam. Nesse caso aqui, eles não têm que corrigir o batismo. Nesse caso, a única coisa que eles precisam fazer é orar para que as outras pessoas recebam o Espírito Santo de Deus. E aqui está uma coisa interessante. Quando o Espírito Santo desceu sobre os samaritanos, quando eles receberam o Espírito Santo de Deus, o texto diz que foi de uma maneira visível, tangível, vendo Simão. Você vai dizer, mas como é que pode ser isso? Tenha paciência comigo e vamos caminhar em algumas coisas na Escritura Sagrada. Primeiro, Lucas, que está escrevendo aqui, ele usa, pelo menos, ele usa alguns termos no livro de Atos para falar sobre a descida do Espírito Santo. No versículo de número 16, ele diz que o Espírito Santo não havia descido ainda sobre eles. Se você abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 2, do Pentecostes, no versículo de número 4, vai dizer assim que todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito. Aliás, versículo 3, diz que línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. A ideia aí de pousar sobre é de descer sobre. Desceu sobre eles. A iniciativa é divina, veio do céu. E agora o texto diz que o Espírito Santo não havia, versículo 16 do capítulo 8, descido sobre eles. No capítulo 10, quando fala sobre a conversão de Cornélio, que é um gentio, o primeiro gentio a ser convertido, agora, fala sobre a conversão de Cornélio. Enquanto Pedro estava pregando o Evangelho na casa de Cornélio, versículo de número 44 do capítulo 10, diz que ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito sobre todos eles. O Espírito desceu sobre todos eles. É a mesma expressão. Então veja bem, em Atos capítulo 2, o Espírito desce sobre eles.
Em Atos capítulo 8, Lucas é coerente, dizendo que o Espírito não havia ainda descido. Em Atos capítulo 10, o Espírito desceu sobre Cornélio, caiu sobre Cornélio. Pega bem essas ideias, daqui a pouco nós vamos mostrar a importância delas. A segunda coisa que é interessante observar é que Lucas diz, no capítulo de número 8, que eles não haviam recebido o Espírito Santo de Deus. O versículo de número 15 até o versículo de número 17. O versículo 17 diz que quando os apóstolos impunham as mãos, eles recebiam o Espírito Santo de Deus. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2. O que aconteceu no Pentecostes? No versículo de número 38, quando Pedro, naquela pregação dele, ele diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em o nome do Senhor Jesus para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. É a mesma palavra, é a mesma promessa. Em Atos capítulo 10, Cornélio, de novo, não é? Em Atos capítulo 10, Cornélio, quando Pedro viu que o Espírito Santo de Deus desceu sobre Cornélio, Pedro então diz assim no versículo de número 47: porventura pode alguém recusar água para que não sejam batizados estes que assim como nós receberam o Espírito Santo de Deus? É a mesma expressão. Por que você tem a mesma expressão utilizada em 3 ocasiões? Porque aqui eu creio que nós podemos inferir como foi que Simão viu que o Espírito Santo desceu sobre os samaritanos. Qual era a evidência tangível? Qual era o fato visível que indicava que a partir daquele momento que os apóstolos oravam impondo as mãos, de fato eles receberam o Espírito Santo de Deus? Provavelmente a mesma evidência que aconteceu em Atos 2 e a mesma evidência que aconteceu em Atos 10, que era, entre outras coisas, falar em outras línguas. Os termos são os mesmos aparecidos aí, aplicados. É claro que aqui eu e você estamos agindo com inferência, é aquilo que a gente chama de uma inferência exegética. Todos que estão estudando o curso de interpretação, de leitura e interpretação, já devem ter ouvido essa expressão lá no nosso Instituto Bíblico. Essa é uma inferência exegética. Se eu tenho 2 eventos utilizando o mesmo termo, a mesma expressão para descrever um evento, provavelmente, aqui é a inferência, o que havia acontecido é que no momento que os apóstolos oravam, os samaritanos se punham a falar em outras línguas. Mas é claro que isso nos ajuda a entender qual que poderia ser o evento visível. Isso não nos ajuda a entender por que eles tiveram que falar em línguas, não é? Se é que eles falaram, por que eles tiveram que receber o Espírito depois da conversão e por que eles tiveram que falar em línguas depois? Será que nós não temos então que entender que isso é um padrão para o cristianismo? Por exemplo, os nossos irmãos pentecostais, eles olham para esse texto aqui e dizem: esse Pentecoste coreano está dizendo que todo crente tem que primeiro crer e depois ele tem que falar em línguas. Eu diria, não necessariamente. Por quê? Em primeiro lugar, nem todas as pessoas que no livro de Atos são convertidas falam em línguas. Quer ver um exemplo claro? No próprio capítulo de número 8, o eunuco. O texto diz que ele foi convertido, ele foi batizado, e sabe o que aconteceu com ele? O sintoma, o efeito é que ele saiu dali com grande júbilo, versículo de número 39. Seguiu o seu caminho cheio de júbilo. Necessariamente, ele não teve que falar em línguas. Quer ver um outro exemplo? Capítulo 9, a conversão de Saulo. E todos nós sabemos a conversão de Saulo. Uma conversão dramática. A Bíblia não diz que ele se pôs a falar em línguas, mas ele ficou cheio do Espírito Santo de Deus. Versículo de número 17 do capítulo 9. Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperasses a visão, a vista, e fiques cheio do Espírito Santo. Mas em momento algum ele se pôs a falar em línguas. Se ele não falou em línguas, logo depois que ele ficou cheio do Espírito Santo, será que ele era um crente de segunda categoria?
Necessariamente não. Era o apóstolo Paulo. Uma outra coisa muito importante que nós temos que lembrar é que antes disto, o texto havia falado de outras pessoas que também creram e que necessariamente não se puseram a falar em línguas. Se você observar em Atos 2, versículo de número 41, diz assim que então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Não diz que elas falaram em línguas. Se você observar em Atos 4, versículo 4, muitos dos que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número para quase 5.000. Também não diz nada sobre isso. Se você observar no capítulo 5, versículo de número 14, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto de homens como mulheres agregados ao Senhor, também não diz. Ou seja, tanto antes desse evento aqui dos samaritanos, como depois do evento dos samaritanos, nem todos aqueles que foram convertidos se puseram a falar em línguas. Na verdade, existem somente 4 ocasiões no livro de Atos dos Apóstolos que as pessoas são cheias do Espírito Santo e elas se põem a falar em línguas. E como são 4, fácil de você memorizar. Atos capítulo 2, no Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Por quê? Porque ali falava da inauguração dessa era do Espírito, dessa inauguração, da descida do Espírito, cumprimento da profecia de Joel, da descida do Espírito de uma forma cristocêntrica sobre a igreja. As pessoas tinham que ter uma evidência, elas precisavam ter algo tangível, visível. E o tangível e o visível foi que alguns cheios do Espírito Santo falavam em outros idiomas. É o termo que aparece lá. Atos capítulo de número 8, esse texto que nós estamos trabalhando aqui agora, os samaritanos. Por quê? Porque eles precisavam de uma confirmação. Samaritanos, eles eram olhados como seres de segunda categoria pelos judeus. Então precisavam agora de uma confirmação de que eles não eram de segunda categoria, de que eles haviam sido aceitos por Deus, da mesma forma que os outros judeus haviam sido aceitos. Precisava de algo que fosse evidente, para deixar bem claro que eles não eram subcristãos, assim como os judeus os consideravam como subjudeus. Atos capítulo 10, na conversão de Cornélio. Por quê? Cornélio foi o primeiro gentio a ser convertido. O apóstolo Paulo vai dizer que o evangelho quebra a parede da inimizade, a parede da separação entre crentes e gentios. E como aquilo era para anular a parede da inimizade, a parede da separação entre cristãos e gentios, era necessário que aquilo que aconteceu com Cornélio fosse visto como uma verdadeira conversão, como uma verdadeira transformação, e que aquilo não fosse visto meramente como se Cornélio fosse um subcristão. Então era uma remoção da parede. Primeira inauguração, segundo confirmação, terceiro uma remoção. Em último lugar, Atos capítulo 19. Quando o apóstolo Paulo chegou na cidade de Éfeso, existiam ali alguns que eram discípulos, e quando o apóstolo Paulo chegou, perguntou assim para eles: vocês receberam o Espírito Santo? E eles disseram: quem? Diz: o Espírito Santo. Ele diz: o que é isso? Vocês não receberam o Espírito Santo no momento que vocês creram? Ele diz: nós nem ouvimos falar sobre o Espírito Santo. Diz: como é que vocês foram batizados? Nós fomos batizados no batismo de João. E o que o apóstolo Paulo faz? Ele faz uma correção naquela evangelização. Ele anuncia Jesus, ele os rebatiza em nome de Jesus, e agora, para uma averiguação de que de fato eles eram cristãos, ele se põe a falar em outras línguas. Percebeu que em cada uma das ocasiões, em cada um dos episódios, existe um propósito específico para que aqueles crentes tivessem que falar em outras línguas, mas que o falar em outras línguas não era um padrão para todo aquele que era convertido? Prestou atenção nisso? Agora, o fato de não ser um padrão não significa que o recebimento do Espírito Santo não pudesse ser
observado por outras pessoas. Existem várias maneiras, várias evidências no livro de Atos dos Apóstolos que fala que era possível observar que alguém havia recebido o Espírito Santo de Deus. No capítulo 2, por exemplo, versículo de número 11, quando eles recebem o Espírito Santo de Deus, olha uma outra evidência, diz que eles passaram a falar a nossa própria língua as grandezas de Deus. Alguém que é cheio do Espírito Santo de Deus, ele começa a louvar a Deus e a falar e proclamar as grandezas de Deus. Isso é uma evidência. Outra coisa que é importante você ver, no capítulo 5, versículo de número 32 de Atos, diz assim, que aqueles que são cheios do Espírito Santo de Deus, ele lhes concedeu o Espírito Santo aos que lhe obedecem. Obediência à palavra de Deus, obediência aos mandamentos de Deus, é característica de que uma pessoa tem o Espírito Santo de Deus, porque se essa pessoa vive desobedecendo a palavra de Deus, essa pessoa está resistindo ao Espírito Santo de Deus na sua vida. Paulo diz, dura coisa é você dar murros em pontas de facas, quando você resiste ao ensinamento da palavra de Deus, quando a palavra de Deus te ordena a viver um estilo de vida, e você diz, eu não quero viver, eu não acredito na palavra, eu não acredito nesse Deus, e a sua vida vai de mal a pior. O livro de Provérbios diz que a luz desse indivíduo se apagará no momento da maior treva da vida dele. Ele fica sem saber o que fazer. Mas aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele recebe graça, ele recebe bondade, capacitação da parte de Deus para obedecer a palavra de Deus. Quer ver uma outra evidência de que alguém tem o Espírito Santo de Deus? No capítulo de número 4, versículo de número 31, diz que eles oraram, eles ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciaram a palavra de Deus. Coragem para pregar o Evangelho, coragem para falar de Cristo, lá no seu ambiente de trabalho, lá na faculdade, na sua vizinhança, entre os seus amigos. Sabe de uma coisa? Todos nós compreendemos muito bem, não é fácil pregar o Evangelho, é? Não é fácil falar de Cristo, é? Muitas vezes você se vê acanhado quando você tem que dizer para a pessoa, eu sou crente, eu sou um cristão. Muitas vezes você se vê completamente amedrontado, o medo de ser rejeitado, o medo de ser visto como uma pessoa ostracizada, o medo de você passar uma ideia de que você é um antiquado, um dinossauro, um fanático. Você precisa de coragem, de intrepidez, para dizer, não, eu não faço isso porque eu sou crente no Senhor Jesus Cristo. Eu não faço isso porque o meu prazer está na lei do Senhor, e na lei do Senhor eu medito de dia e de noite. A evidência, a coragem para falar de Cristo, é uma evidência de que a pessoa tem o Espírito Santo de Deus. Algumas lições para mim e para você então. É claro que o recebimento do Espírito Santo de Deus é alguma coisa concreta, experimental, não é apenas intelectual. Você tem que ver na sua vida e saber que você o tem, e outras pessoas precisam saber também que você o tem. O caso dos samaritanos deixa bem claro isso. Mas no caso dos samaritanos era algo que mostrava que eles precisavam de uma evidência diferente. A evidência precisava ser a mesma do Pentecostes. A pergunta que eu faço para você meditar nessa manhã, qual que é a evidência na sua vida de que você tem o Espírito Santo de Deus? Obediência. Você tem sido obediente à palavra de Deus? A pregação do Evangelho, você compartilha o Evangelho? Vida de santidade, persistência na unidade, no amor cristão. Você persiste, você busca permanecer na unidade? Qual é a evidência de que o Espírito Santo de Deus habita em você? Terceira e a última lição que nós temos desse texto. Por que a proposta de Simão foi tão ofensiva para Pedro? Na verdade, o que Simão propõe? Ele diz, um dinheirinho, né? Simão diz assim, eu te dou uma ofertazinha maior,
e você me dá esse dom. Pedro poderia ter dito: isso é coisa de recém-convertido, neófito. Não, mas não, Pedro ficou ofendido, ofendidíssimo. E Pedro diz: olha, o teu dinheiro, que ele vá contigo para o inferno, Simão. Teu coração não é reto, arrepende-te, suplica a Deus agora, para que seja perdoado os intentos do teu coração. É isso que você tem que fazer. Por quê? O que Simão estava propondo? Se você observar, a atitude de Simão era muito parecida com aquela atitude de Ananias. Sabe, aquele que vendeu o campo, trouxe a metade, falou, era mais ou menos isso, e morreu porque ele mentiu. Era muito parecida, envolve dinheiro também. O que Simão quer aqui? Simão quer uma coisa que muitas vezes eu e você queremos. Ele quer barganhar com Deus. Ele quer ter um relacionamento com Deus com base na barganha. Senhor Deus, eu te faço isso e o Senhor me dá aquilo que eu quero. A proposta de Simão é essa proposta de barganha, na esperança de que ele pudesse, de alguma maneira, manipular Deus. Isso é um cristianismo da barganha. E Pedro é radicalmente contrário àquilo. Ele diz: teu coração não é reto, há esperança para ti se você se arrepender. O problema é que Simão, ao invés dele se arrepender, ele preferiu jogar a responsabilidade sobre Pedro, e virou para Pedro e diz: não, você ore a Deus por mim, e eu não vou orar. Sabe o que acontece? Não se pode barganhar com Deus. Deus não se submete às nossas barganhas. Não se pode manipular Deus. Há várias pessoas dentro da igreja que elas pensam assim: Deus, se eu fizer um jejum hoje, então o Senhor vai me dar aquela graça que eu quero. Deus, se eu entregar uma oferta maior esse mês, então eu vou poder comprar aquela bênção que eu desejo. Deus, se eu fizer aquela vigília de orar ou no monte, ou acordar na madrugada para isso e tal, então o Senhor vai fazer isso. Não tem nada errado em você dar uma oferta a mais, não existe nada errado em você fazer um jejum, não existe nada errado em você fazer uma vigília. Tudo isso são coisas lícitas. O perigo é a motivação com a qual você faz isso. Se você faz isso com a motivação de dizer: eu quero fazer isso porque eu quero me dedicar mais a Deus, com alegria, eu sei o que Deus fez na minha vida, e quero expressar a minha alegria a Ele, fazendo essas coisas, que bênção. Mas se você faz isso querendo barganhar com Deus, querendo manipular Deus, você está ofendendo Deus. Você está colocando Deus como se Ele fosse um ser à sua imagem, à sua semelhança. Isso é uma ofensa a Deus. É como se você dissesse que Deus tem desejos tão espúrios e princípios tão espúrios como você possui. Isso é uma ofensa ao Espírito Santo de Deus. Não se faz dessa forma. Aqui está uma diferença muito grande entre o Evangelho e a religião. O Evangelho diz: faça, trabalhe, seja operoso, praticante, como gratidão sua ao Senhor Deus. A religião diz: faça para você receber alguma coisa em troca. Eu não sei quantos de vocês vieram de contextos pentecostais, mas eu tenho tido às vezes uma pequena dificuldade com irmãos que vêm de contextos pentecostais. Em um contexto pentecostal, a pessoa ela é instruída a fazer para receber uma graça maior. E quando ela chega num contexto reformado, ela ouve falar sobre a graça de Deus, ela ouve dizer que tudo foi feito por Cristo Jesus, que Deus não pode te amar mais e Deus não pode te amar menos, porque Ele te ama completamente em Cristo Jesus. E aí essas pessoas ficam deslumbradas com a graça de Deus, acham que elas podem simplesmente cruzar o braço e não fazer mais nada na vida cristã. E aí eles se tornam, muitas vezes nas igrejas reformadas, cristãos preguiçosos. Eles não fazem nenhum esforço de um crescimento espiritual, eles não querem trabalhar mais, eles não querem pregar mais o Evangelho, porque eles acham que eles podem descansar na graça. Eles não querem ter uma vida de santidade, continuam muitas vezes enamorados com o mundo, parecendo-se pessoas mais mundanas do que pessoas crentes, achando que eles podem descansar na graça. Já que eu não tenho que fazer nada, não adianta eu fazer nada, deixa eu viver a minha vida mundana. Tudo errado, os dois estão errados. Primeiro, que você não faz para conquistar, isso é um erro.
Segundo, é que quando você encontra a graça de Deus e entende a graça de Deus, você não cruza os braços na sua vida. Você não começa a viver como se fosse no mundo, porque o amor de Cristo nos constrange. Você será constrangido pelo amor de Cristo, e aquilo que você vai fazer, você faz pela gratidão, pela alegria de que Deus já deu para você o melhor que Ele tem, que é o Filho dele. Você vai buscar santidade, viver em santidade pela alegria de ter recebido Cristo de Deus. Não é para você merecer a salvação, mas é porque Ele já te deu a salvação, e agora o seu coração está tão cheio de gratidão, que você expressa essa gratidão no trabalho. Então, desculpe, pessoa que vira para mim e fala que ele entendeu a graça de Deus, mas ele não é operoso e praticante, eu digo, você não entendeu a graça. Você está descansando na muleta da graça. Essa não é a graça. Pessoa que diz, eu entendi a graça de Deus, eu não preciso mudar de vida, eu continuo a mesma vida mundana, eu continuo tendo um procedimento que não é um procedimento santo, eu digo, você não entendeu a graça. Você entendeu uma caricatura da graça. Não foi a graça que você entendeu. A graça te leva a ter gratidão e a buscar. A proposta de barganha, ela é ofensiva para Deus. Como é que nós podemos concluir tudo isso? Esse texto fala daquilo que é chamado o episódio do Pentecoste samaritano, de acordo com alguns comentaristas. O que está acontecendo aqui? Nesse texto, Deus deixa bem claro para mim e para você como que a unidade cristã é importante aos olhos dele. Como que ele valoriza a unidade cristã. E se Deus criou estratégias a ponto dos apóstolos irem a Samaria para buscarem comunhão, unidade com os samaritanos, minha pergunta é, o que você tem feito para desenvolver unidade, comunhão e o amor fraternal no corpo de Cristo Jesus? Essa é a primeira coisa. Esse texto fala da necessidade que a presença do Espírito Santo se evidencie de alguma maneira na minha vida e na sua vida. Quais são as evidências de que o Espírito Santo habita no seu coração? Obediência, pregação do Evangelho, busca da santidade. Quais são as evidências? Em terceiro lugar, esse texto fala contra a atitude errada de tentar manipular e barganhar com Deus. O relacionamento com Deus é pela graça mediante a fé no Senhor Jesus Cristo, não em uma barganha. Como é que você tem se relacionado com o Senhor Deus? Como é que tem sido a sua vida cristã diante do Senhor? É um texto complexo, mas eu espero que você tenha compreendido claramente e você coloque isso em prática. Por isso que eu disse que hoje seria muito mais um sermão didático de ensino do que um sermão que fosse mais de proclamação. Vamos orar? Senhor Deus bendito, louvado seja o nome do Senhor por tua misericórdia conosco. Ó Deus, a tua palavra foi proclamada, ensinada, teu povo foi instruído, e nós rogamos-te que fales ao nosso coração, que vivifiques, ó Deus, o nosso coração e nos dê a bênção de colocar em prática esta mesma palavra na nossa vida diária, para a honra e para a glória do Senhor, para a nossa edificação, para o avanço do teu reino sobre a face da terra, em o nome de Jesus. Amém.